Boa noite, eu sou a Dani e hoje você vai ouvir A Mulher do Galvão, adaptação livre da obra de Machado de Assis, disponível em domínio público. Se você gosta de histórias assim, se inscreva por aqui para ouvir os próximos episódios. Começaram a cochichar sobre os amores desse advogado com a viúva do brigadeiro, quando eles ainda não tinham passado dos primeiros gestos de cortesia. Assim é o mundo. Assim nascem algumas reputações ruins e, o que parece absurdo, algumas boas. Com efeito, há vidas que não passam do prólogo, mas toda a gente comenta o grande livro que se lhe seguiria, e o autor morre com as páginas em branco. No caso presente, porém, as páginas foram escritas, formando um grosso volume de 300 páginas bem compactadas, sem contar as notas. Estas foram então colocadas no fim, não para esclarecer, mas para relembrar os capítulos anteriores. Tal é o método nesses livros de autoria coletiva. A verdade, contudo, é que eles apenas combinavam no plano, quando a mulher do advogado recebeu este bilhete anônimo. Não é possível que a senhora se deixe enganar por mais tempo e de modo tão escandaloso por uma de suas amigas, que se consola da viuvez seduzindo os maridos alheios, quando bastava conservar os cachos. Que cachos? Maria Olímpia não perguntou a si mesma que cachos eram. Eram os da viúva do brigadeiro, que os usava por gosto próprio, e não por moda. Creio que isso se passou em 1853. Maria Olímpia leu e releu o bilhete. Examinou a letra, que lhe pareceu feminina e disfarçada, e percorreu mentalmente o círculo mais próximo de suas amigas, tentando descobrir a autora. Não descobriu nada. Dobrou o papel e ficou olhando para o tapete do chão, onde seus olhos pousaram justamente no ponto do desenho em que dois pombinhos ensinavam um ao outro a arte de fazer de dois bicos um só. Há dessas ironias do acaso que dão vontade de destruir o universo. Por fim, guardou o bilhete no vestido e encarou a mucama, que a aguardava, e lhe perguntou: Nhanhã não quer mais experimentar o chale? Maria Olímpia pegou o chale que a mucama lhe estendia e foi colocá-lo sobre os ombros, diante do espelho. Achou que lhe caía muito bem, muito melhor do que a viúva. Comparou suas graças com as da outra. Nem os olhos nem a boca eram comparáveis. A viúva tinha os ombros estreitos demais, a cabeça grande e um andar desajeitado. Era alta, mas que vantagem havia em ser alta? E tinha 35 anos de idade, 9 a mais do que ela. Enquanto fazia essas reflexões, ia ajeitando, prendendo e soltando o chale. Este parece melhor que o outro, arriscou a mucama. Não sei, respondeu a senhora, aproximando-se mais da janela, com os dois nas mãos. Ponha o outro nhanhã. A nhanhã obedeceu. Experimentou 5 chales dos 10 que ali estavam em caixas, vindos de uma loja da Rua da Ajuda. Concluiu que os 2 primeiros eram os melhores. Mas então surgiu uma complicação. Mínima, na aparência, porém tão sutil e profunda na solução
que não hesito em recomendá-la aos pensadores de 1906. A questão era saber qual dos dois Charles escolher, uma vez que o marido, advogado recente, lhe pedia economia. Contemplava-os alternadamente. Ora preferia um, ora outro. De repente, lembrou-se da perfídia do marido, da necessidade de mortificá-lo, castigá-lo, mostrar-lhe que não era brinquedo de ninguém, nem mulher mal vestida, e, tomada de raiva, comprou ambos os chales. Ao bater das 4 horas, hora habitual do marido, nada de marido. Nem às 4, nem às 4:30. Maria Olímpia imaginava uma infinidade de coisas desagradáveis. Ia à janela, tornava a entrar, temia um acidente ou uma doença repentina. Pensou também numa sessão do júri. 5 horas, e nada. Os cachos da viúva também lhe surgiam diante dos olhos, entre a doença e o júri, com tons de azul ferrete, que provavelmente era a cor do diabo. Era o bastante para exaurir a paciência de uma moça de 26 anos. 26. Não tinha mais. Era filha de um deputado do tempo da regência, que a deixou ainda menina. Foi uma tia quem a educou com muita distinção. A tia não a levou cedo a bailes nem a espetáculos. Era religiosa e conduziu-a primeiro à igreja. Maria Olímpia tinha vocação para a vida exterior, e nas procissões e missas encantadas, gostava sobretudo do rumor e da pompa. A devoção era sincera, porém morna e distraída. A primeira coisa que ela via da tribuna das igrejas era a si mesma. Tinha um gosto particular em olhar de cima para baixo, fixar a multidão de mulheres ajoelhadas ou sentadas e os rapazes, que sob o coro ou nas portas laterais, temperavam as cerimônias latinas com atitudes galantes. Não compreendia os sermões. O resto, porém, orquestra, canto, flores, luzes, sanefas, dourados, gente. Tudo exercia nela um feitiço singular. Devoção fraca, que se enfraqueceu ainda mais com o primeiro espetáculo e o primeiro baile. Não chegou a ver a Candiani, mas ouviu Ida Edelvira, dançou à vontade e ganhou fama de elegante. Eram 5:30 quando Galvão chegou. Maria Olímpia, que passeava então pela sala, mal lhe ouviu os passos. Fez o que faria qualquer senhora na mesma situação. Apanhou um jornal de modas e sentou-se a ler, com um grande ar de indiferença. Galvão entrou ofegante, sorridente, cheio de carinhos, perguntando-lhe se estava zangada e jurando que tinha um motivo para a demora, um motivo que ela haveria de agradecer se soubesse. Não é preciso, interrompeu ela friamente. Ela levantou-se. Foram jantar. Falaram pouco, ela menos que ele, mas ainda assim sem demonstrar ressentimento. Talvez começasse a duvidar da carta anônima. Talvez os dois chales lhe pesassem na consciência. Ao fim do jantar, Galvão explicou a demora. Fora a pé ao Teatro Provisório comprar um camarote para aquela noite. Estavam apresentando Os Lombardos. De lá, na volta, passou a encomendar um carro. Os Lombardos? Interrompeu Maria Olímpia. Sim, canta Jacobson, abailado,
Você nunca ouviu os lombardos? Nunca. Pois é por isso que me atrasei. E agora, o que é que eu merecia? Merecia que eu lhe cortasse a ponta desse narizinho arrebitado. Como ele acompanhou a frase com um gesto, ela recuou a cabeça. Depois terminou o café. Tenhamos pena da alma desta moça. Os primeiros acordes de Os Lombardos ecoavam-lhe no espírito, enquanto a carta anônima lhe trazia uma nota lúgubre, espécie de requiem. E por que a carta não haveria de ser uma calúnia? Naturalmente, não era outra coisa. Alguma invenção de inimigos, fosse para afligi-la, fosse para fazê-los brigar. Era isso mesmo. Contudo, uma vez avisada, não os perderia de vista. Aqui lhe ocorreu uma ideia. Perguntou ao marido se não mandaria convidar a viúva. Não, respondeu ele. O carro só tem 2 lugares e eu não vou na boleia. Maria Olímpia sorriu de satisfação e levantou-se. Havia muito tempo que desejava ouvir os lombardos. Vamos aos lombardos! Tralalalala. Meia hora depois, foi vestir-se. Galvão, ao vê-la pronta pouco depois, ficou encantado. Minha mulher é linda, pensou ele, e fez um gesto para apertá-la contra o peito. Mas ela recuou, pedindo-lhe que não a amarrotasse. E como ele, por umas veleidades de camareiro, tentou ajeitar-lhe a pluma do cabelo, ela disse aborrecida: Deixa, Eduardo, já veio o carro? Entraram no carro e seguiram para o teatro. Quem estava no camarote contíguo ao deles? Justamente a viúva e a mãe. Essa coincidência, filha do acaso, podia sugerir algum ajuste prévio. Maria Olímpia chegou a suspeitá-lo, mas a sensação da entrada não lhe deu tempo de examinar a suspeita. Toda a sala se voltara para vê-la, e ela bebeu, em longos goles, o leite da admiração pública. Além disso, o marido teve a inspiração maquiavélica de lhe dizer ao ouvido: Antes a mandasses ficar, ficava-nos devendo favor. Qualquer suspeita cairia diante dessa frase. Ainda assim, ela tratou de não os perder de vista. E renovou a resolução a cada 5 minutos, durante meia hora, até que, não conseguindo manter a atenção, deixou-a vagar. Lá vai ela, inquieta, atraída pelo clarão das luzes, pelo esplendor dos trajes, um pouco pela ópera, como a pedir a todas as coisas alguma sensação agradável em que uma alma fria e pessoal pudesse espreguiçar-se. Depois retorna a si mesma, ao leque, às luvas, aos adornos do vestido, realmente magníficos. Nos intervalos, conversando com a viúva, Maria Olímpia conservava a voz e os gestos habituais, sem cálculo, sem esforço, sem emoção, esquecida da carta. Justamente nesses intervalos é que o marido, com uma discrição rara entre os filhos dos homens, ia aos corredores ou ao saguão colher notícias do ministério. Ao final, saíram juntas do camarote e atravessaram os corredores. A modéstia do traje da viúva realçava a magnificência da amiga. As feições, porém, não eram como Maria Olímpia afirmara pela manhã, ao experimentar os chales. Não, senhor. Eram agradáveis e tinham um certo traço original. Os ombros eram proporcionais e bonitos. Não tinha 35 anos, mas 31. Nascera em 1822, na véspera da independência. Tanto que o pai, por brincadeira, passara a chamá-la Ipiranga, alcunha que lhe ficara entre as amigas.
Além disso, lá estava, em Santa Rita, o assentamento de batismo. Uma semana depois, Maria Olímpia recebeu outra carta anônima. Era mais longa e mais explícita. Vieram outras, uma por semana, durante 3 meses. Maria Olímpia leu as primeiras com certo aborrecimento. As seguintes foram-lhe calejando a sensibilidade. Não havia dúvida de que o marido se demorava fora de casa muitas vezes, ao contrário do que fazia antes. Ou saía à noite e regressava à tarde. Mas, segundo dizia, gastava o tempo no Wallerstein ou no Bernardo em conversas políticas. E isso era verdade. Uma verdade de 5 a 10 minutos, o tempo necessário para recolher alguma anedota ou novidade que pudesse repetir em casa, à guisa de prova. Dali seguia para o Largo de São Francisco e entrava no ônibus. Tudo era verdade. E, no entanto, ela continuava a não acreditar nas cartas. Ultimamente, nem se dava mais ao trabalho de refutá-las consigo mesmo. Lia-as uma única vez e rasgava-as. Com o tempo, começaram a surgir alguns indícios menos vagos, pouco a pouco, como a terra que vai aparecendo aos navegantes. Mas esse Colombo teimava em não acreditar na América. Negava o que via, não podendo negar, interpretava. Depois lembrava algum caso de alucinação, alguma anedota de aparências ilusórias, e sobre esse travesseiro cômodo e macio, punha a cabeça e dormia. Nessa altura, prosperando-lhe o escritório, Galvão dava jantares e partidas. Iam a bailes, teatros, corridas de cavalos. Maria Olímpia vivia alegre, radiante. Começava a ser um dos nomes da moda. Andava muitas vezes com a viúva, apesar das cartas, a tal ponto que uma destas lhe dizia: parece melhor não escrever mais, uma vez que a senhora se regala numa comborçaria de mau gosto. Comborçaria. Que era comborçaria? Maria Olímpia pensou em perguntar ao marido, mas esqueceu o termo e não voltou a pensar nisso. Entretanto, chegou ao conhecimento do marido que a mulher recebia cartas pelo correio. Cartas de quem? A notícia foi um golpe duro e inesperado. Galvão passou em revista, de memória, as pessoas que frequentavam a casa, as que podiam encontrá-la em teatros ou bailes, e encontrou muitas figuras verossímeis. De fato, não lhe faltavam adoradores. Cartas de quem? Repetia ele, mordendo o lábio e franzindo a testa. Durante 7 dias, levou uma vida inquieta e aborrecida, observando a mulher e passando em casa grande parte do tempo. No 8º dia, chegou uma carta. É para mim? Perguntou ele vivamente. Não, é para mim, respondeu Maria Olímpia, lendo o sobrescrito. Parece letra da Mariana ou da Lulu Fontoura. Ela não queria lê-la, mas o marido insistiu que a abrisse. Podia ser alguma notícia grave? Maria Olímpia leu a carta e dobrou-a sorrindo. Ia guardá-la quando o marido quis ver do que se tratava. Você sorriu, disse ele, gracejando. Há de ser algum epigrama comigo. Qual? É um assunto de moldes. Mas deixa eu ver. Para quê, Eduardo?
Que tem. Se você não quer mostrar, algum motivo há de ser. Dê cá. Já não sorria. A voz saíra trêmula. Ela ainda recusou a carta uma, duas, três vezes. Teve mesmo a ideia de rasgá-la, mas seria pior, e não conseguiria fazê-lo até o fim. Era de fato uma situação singular. Quando percebeu que não havia saída, resolveu ceder. Que melhor ocasião para ler-lhe no rosto a expressão da verdade? A carta era das mais explícitas. Falava da viúva em termos crus. Maria Olímpia entregou-lhe. Não queria mostrar esta, disse ela, como não mostrei outras que tenho recebido e jogado fora. São tolices, intrigas que andam fazendo para. Leia a carta. Galvão abriu a carta e lançou-lhe os olhos ávidos. Ela baixou a cabeça, fixando o olhar na franja do vestido. Não o viu empalidecer. Quando ele, após alguns minutos, disse duas ou três palavras, já tinha o rosto recomposto e um esboço de sorriso. Mas a mulher, que não adivinhava, respondeu ainda de cabeça baixa. Só levantou 3 ou 4 minutos depois, e não para fitá-lo de uma vez, mas aos poucos, como se temesse descobrir-lhe nos olhos a confirmação do anônimo. Vendo-lhe, ao contrário, um sorriso, tomou-o por sinal de inocência e mudou de assunto. Redobraram as cautelas do marido. Parece também que ele não pôde esquivar-se a certo sentimento de admiração pela mulher. Da sua parte, a viúva, tendo notícia das cartas, sentiu-se envergonhada, mas reagiu depressa e requintou as maneiras afetuosas para com a amiga. Na segunda ou terceira semana de agosto, Galvão tornou-se sócio do Cassino Fluminense. Era um dos sonhos da mulher. No dia 6 de setembro fazia anos a viúva, como sabemos. Na véspera, Maria Olímpia foi, acompanhada da tia que chegara de fora, comprar-lhe um mimo. Era costume entre elas. Comprou-lhe um anel. Na mesma loja, viu uma joia graciosa, uma meia-lua de diamantes para o cabelo, emblema de Diana, que lhe ficaria muito bem sobre a testa. De Maomé que fosse todo o emblema de diamantes é cristão. Maria Olímpia pensou naturalmente na primeira noite no cassino, e a tia, percebendo-lhe o desejo, quis comprar a joia. Mas era tarde, já estava vendida. Chegou a noite do baile. Maria Olímpia subiu comovida as escadas do cassino. Pessoas que a conheceram naquele tempo dizem que o que ela buscava na vida exterior era a sensação de uma grande carícia pública, à distância. Era o seu modo de ser amada. Ao entrar no cassino, ia recolher nova colheita de admirações. E não se enganou, porque elas vieram, e de fina casta. Foi por volta das 10h30 que a viúva apareceu. Estava realmente bela, trajada com perfeição, trazendo na cabeça a meia-lua de diamantes. A maldita joia lhe ficava admiravelmente bem, com as duas pontas voltadas para cima, emergindo do cabelo negro. Toda a gente sempre admirara a viúva naquele salão. Tinha muitas amigas, mais ou menos íntimas, não poucos adoradores, e possuía um tipo de espírito que se avivava com as grandes luzes.
Um certo secretário de legação não cessava de recomendá-la aos diplomatas recém-chegados. Causez avec Madame Tavares, c'est adorable. Assim era nas outras noites. Assim foi naquela. Hoje quase não tive tempo de estar com você, disse ela a Maria Olímpia, perto da meia-noite. Naturalmente, respondeu a outra, abrindo e fechando o leque. E depois de umedecer os lábios, como se quisesse chamar a eles todo o veneno que tinha no coração, acrescentou: Ipiranga, você está hoje uma viúva deliciosa. Veio seduzir mais algum marido? A viúva empalideceu e não conseguiu responder. Maria Olímpia acrescentou com o olhar algo que a humilhasse ainda mais, que lhe respingasse lama sobre o triunfo. No resto da noite, falaram pouco. 3 dias depois, romperam, para nunca mais.